Vamos ler aqui 2 versículos que nos deem o fundamento. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E também Efésios, capítulo 2, verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Uma reflexão sobre a transformação que Deus faz no coração do homem, a transformação do homem. Veja bem, Deus formou o homem do pó da terra e Deus moldou o homem com as suas próprias mãos e depois soprou-lhe o espírito e lhe deu fôlego e o transformou em uma alma vivente. Antes disso ainda, ele nos formou a sua imagem e semelhança no reino celestial. A nossa origem é celeste. Por isso, nós voltamos à nossa origem. Quando morremos salvos, voltamos para o céu. Deus não mudou. Ele é o mesmo Deus que criou o homem e que o gerou à sua imagem e semelhança. E ele nos forja com as suas próprias mãos. Ele tem os seus planos com cada um de nós. Ninguém consegue pará-lo. Ele cumprirá o que quer cumprir, como lhe disse Jó. Sei que tudo podes e que ninguém pode impedir-te. Deus completará a boa obra iniciada com cada um dos que se voltaram para ele. A periodicidade deste moldar podem ser em horas, em dias, em semanas, em meses, em anos e em décadas ou ainda por toda uma vida, como foi com Jacó. Nos seus últimos dias, Deus o chamava hora de Jacó e hora de Israel. Eu quero entender que o que Deus nos ensina aqui é que ele trabalhou com Jacó toda a sua existência. Jacó era um suplantador. Jacó estava no seu leito de morte. E ora Deus dizia Jacó, Jacó. E ora Deus dizia Israel, Israel. Veja que Deus mudou o nome dele, como mudou o nome de alguns servos. Muitas vezes, na maioria das vezes, nós não entendemos o trabalhar de Deus. Não compreendemos os seus planos e nos perguntamos por quê? Por quê? Por quê, Senhor? Olho para Jó, eu olho para José, José do Egito, eu olho para Jacó, eu olho para Davi, eu lembro de Paulo em açoites, em grilhões e em prisões e em permanente risco de morte. Todos eles, em um determinado momento de suas tribulações, devem ter se perguntado: por que, Senhor? Por quê? Por que tudo isto? Paulo questionou com Deus sobre a sua dor, um espinho na carne, ao que Deus lhe disse: a minha graça te basta. Deus levanta os que não são para confundir os que são. Deus faz o fraco ficar forte. Deus honra os seus, agindo Deus, quem impedirá? Cada um destes servos, o trabalhar de Deus foi diferente, foi inédito, foi novo, porque Deus é novo a cada momento, Deus não muda, mas ele é inédito, com cada servo e com cada serva. Assim como somos também todos diferentes, temos um DNA diferente, temos uma digital diferente. Assim, diferente e único e singular é o trabalhar de Deus com cada um de nós, dos que se submetem ao seu senhorio. Muitas vezes me pego a pensar e a imaginar: será que eu estou sendo obediente a Deus em tudo, em todas as coisas? Quem sabe alguém possa estar pensando: por que é que me adveio toda esta tribulação, todo este sofrimento, toda esta luta, este deserto? Ou por que é que me adveio esta enfermidade, ou este desemprego, ou uma contenda, ou uma separação, ou um desentendimento com alguém que muito prezo, um acidente, quem sabe, uma despesa inesperada? Tantas coisas podem nos acontecer. Não temos respostas para todas elas. Estamos no mundo e o mundo nos rodeia. Nós precisamos estar atentos em Deus, em obediência permanente à sua palavra, aos seus ensinos e às suas doutrinas inerrantes. Estamos nessa terra, estamos sujeitos a muitas coisas, mas Deus cuida dos seus. Deus trabalha com os seus e Deus aproveita
todos os nossos gemidos, todos os nossos suspiros, e todas as nossas lágrimas, e toda a nossa dor, e todo o nosso sofrimento, para nos moldar, como Ele quer nos moldar. Mas temos uma certeza: se Deus está na nossa vida, não precisamos temer. Se Jesus está no barco, não precisamos temer as tempestades e os temporais deste mundo. Precisamos somente confiar, ter fé, crer, fazer a nossa parte terrena, sim, mas crer que o sobrenatural de Deus está em ação, está em operação nas nossas vidas. Eu fico imaginando Jó, acusado por seus amigos de que estava sofrendo porque havia pecado, sendo aconselhado por sua mulher para abandonar a Deus, depois de haver perdido todos os seus bens, todos os seus 10 filhos e toda a sua saúde. Mas Jó conhecia ao seu Deus, ao nosso Deus, e perseverou, mesmo sem ter muitas explicações para o que lhe acontecera, porque chegou a dizer: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Está lá em Jó 42, 2. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Deus tinha um plano para Jó. Deus precisava de um intercessor. Somente de Jó aceitarei intercessão pela vossa loucura, disse Deus para os amigos de Jó. Eu fico imaginando Davi sendo perseguido pelo rei por cerca de 20 anos, perseguição de morte, perseguição incansável, ferrenha, mas Deus tinha um plano. Deus tinha um ensino, Deus tinha um preparo para Davi, e Deus não se engana. Eu fico pensando na árvore que foi cortada e que ficou somente o cepo encravado na terra com cadeias de bronze, e o rei enlouqueceu por 7 tempos. Mas o trono lhe foi devolvido quando lhe voltou o entendimento. A árvore não morreu, voltou a brotar uma nova árvore, porque a velha havia sido cortada. Assim Deus faz com muitos. Eu tenho visto, eu tenho aconselhado. Deus dá uma nova oportunidade. Aproveite. Se lhe aconteceu um corte, uma poda, aproveite a nova oportunidade. Comece uma nova vida e entregue-se agora completamente a Deus e recomece. Os que caíram, os que se desviaram, saibam que há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. Ao cheiro das águas, ela produz uma nova brotação. Quando o Espírito Santo visita o homem, ele se renova, ele recomeça uma nova vida. Aconteça o que acontecer, seja a situação que for, um novo dia, uma nova vida começará. Nada melhor do que um dia depois do outro. As coisas velhas já passaram, vivamos então as novas. Porque há esperança para a árvore, isso está em Jó 14, 7 a 9. Porque se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Assim como o trabalhar de Deus para com cada um destes servos a que temos nos referido, assim o trabalhar dele com cada um de nós é diferente. Nós precisamos nos voltar para ele, entrar em comunhão com ele, para entendermos o seu plano, o seu agir para conosco. Alguns apostataram da fé por causa das tribulações. As tribulações são necessárias na vida do servo e da serva de Deus. Como que vão testemunhar? Como que vão aconselhar pessoas que vivem dias difíceis, se não passou por situações difíceis? Não sei por qual a luta que estás passando. Eu sei de lutas e mais lutas nas vidas de muitos que servem a Deus. E eu tenho sempre dito e tenho sempre ensinado que é na luta que aprendemos, que somos forjados, que somos ensinados, que somos fortalecidos, semelhantes ao atleta que treina para a prova. Assim, ao passarmos pelas provas, nos robustecemos na fé. Imagina que vida inútil teríamos se não tivéssemos as lutas, as aprendizagens e os resultados na vida de outras pessoas que ajudamos, que oramos, que aconselhamos, ou simplesmente ouvimos, emprestamos o ouvido, encostamos o ombro e alguém é fortalecido, é ajudado e ela pode prosseguir triunfante na sua peregrinação. Se não estivéssemos apostos, como que iríamos servir? Como queríamos ouvir? Como queríamos aconselhar? Eu sei de um homem que as pessoas chegavam nele e nem precisavam falar, a simples comunhão com ele já resolvia. Elas eram inspiradas por Deus em o que fazer.
Elas tinham suas respostas. Seus questionamentos eram resolvidos dentro dos seus próprios corações, sem trocar uma palavra sequer. Este homem andava na presença e no sobrenatural de Deus. Assim devemos viver, assim devemos agir. Devemos estar disponíveis para o serviço aos santos, disponíveis para o serviço aos necessitados, na direção de Deus. Saiba que Deus trabalha. Jesus disse várias vezes: meu Pai trabalha. Isso quer dizer que Deus não dorme, não descansa. Deus trabalha conosco diuturnamente, todos os dias e em todo o tempo. Deus quer que aprendamos, que sejamos sensíveis aos seus impulsos, às suas inspirações, aos seus conselhos, às suas doutrinas. Assim a igreja se fortalece. Os que são de Deus se ajudam, oram uns pelos outros, se ajudam mutuamente, estão sempre apostos, estão sempre dispostos a orar, a interceder, a avançar. Não podemos parar, não podemos estagnar. Observe as águas paradas, elas criam limo, ficam imprestáveis. Observe os carros estacionados por muito tempo, eles estragam, eles se mantêm úteis enquanto em movimento. Assim é a vida de um servo e de uma serva de Deus. Cada dia é um novo dia, cada tarefa é uma nova tarefa, cada situação é uma oportunidade para servir e crescer na fé e na estatura espiritual, no serviço, na utilidade aos seus irmãos e irmãs. Cada notícia é recebida sem medo e sem murmuração. Façamos a nossa parte. Servo de Deus não teme notícia ruim. Assim devemos viver. As pessoas adoecem porque não vivem na presença do Senhor, na disponibilidade do serviço. Os que são úteis, os que trabalham, Deus limpa para que trabalhem mais ainda. Os ramos que produzem são limpos. Os que produzem são limpos para que produzam mais ainda. Assim é a vida do servo e da serva de Deus. Aceite o trabalhar de Deus na tua vida. Aceite a correção, o ensino. Ouça, obedeça, é o melhor que podemos fazer. Está lá em João 15. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Eu vejo muitos tortos, errados, e que prosseguem indefinidamente com seus erros e se queixam que não dá nada certo para eles. Endireita o teu caminho, acerta o teu passo, ajuste a tua bússola para o rumo que Deus ministra ao teu coração, que tudo dará certo, que tudo irá bem, que tudo prosperará. Deus corrige os seus muito antes de corrigir os ímpios. Conosco, a correção é instantânea. Com os outros, é ao longo da vida. Quem sabe, num leito de morte. É que Deus quer usar os seus vasos, os seus servos, as suas servas. Por isso limpa, por isso esvazia do que é do mundo e enche do que é do céu. Muitas vezes o nosso olhar não está em sintonia com o olhar de Deus. Precisamos afinar, precisamos refinar o nosso entendimento, abrir bem os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais para entendermos e para mantermos o nosso coração no coração de Deus. Entenderemos tudo o que Ele faz conosco e poderemos fazer muito mais do que Ele quer que façamos nesta terra. Entenda o trabalhar de Deus com os seus servos é com vista a todos os seus filhos, e não somente com a nossa vida ou com os nossos, é com todos que Deus se preocupa. Enquanto algum passa fome, quando algum está em necessidade, não há como ficarmos bem e em paz. Precisamos fazer a parte que nos foi concedida. Se é ensinar, ensine. Se é socorrer, socorra. Se é aconselhar, aconselhe. Cada um faça o que foi comissionado a fazer. Teremos paz e bênção e vitória em todas as áreas das nossas vidas. Se deixarmos de fazer, ficará uma lacuna, uma falha, e Deus então trabalhará para fechar a brecha. Às vezes dói. O conserto é dolorido, não reclame. Ligar a fratura e juntar, pensar o ferimento, é um trabalho dolorido, necessário, mas dolorido. Assim Deus faz com os seus. Por isso, as ataduras do bom samaritano representam o amor de Deus. E o amor de Deus é mais do que temos entendido. O alcance é muito maior do que imagina a nossa vã maneira de pensar e de viver. Deus transforma o homem, isto é inquestionável. Aconteça o que acontecer, Deus trabalhará todos os dias para transformar a tua vida.
quando finalmente entenderes isto, compreenderás o agir de Deus e começarás a ir bem, porque ao entendermos, deixaremos de atrapalhar o trabalhar de Deus em nossas vidas, ou o trabalhar de Deus nas vidas dos que nos cercam. Ou às vezes queremos dar uma mãozinha para Deus. Sempre que nos metermos no trabalhar de Deus, mais atrapalhamos do que ajudamos. Cuide, então, desta questão. Que Deus te abençoe grandemente.